Como não colocar crenças limitantes nos nossos filhos? Essa pergunta é boa, né? A gente sabe que 99,99% das nossas crenças vieram dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, né? No primeiro momento. Se você for parar para pensar, todos os medos, traumas, anseios e angústias deles, eles colocaram na gente, óbvio, né? No intuito de querer nos ajudar, de querer nos prevenir, né, muitas vezes do que eles mesmos acabaram passando. Até porque os nossos pais não acordam de manhã pensando, o que eu vou fazer hoje? Vou colocar crença no meu filho. Claro que não, né? A gente acaba embutindo os nossos medos e as nossas angústias, principalmente para que os nossos filhos não cometam aquilo que a gente cometeu ou não passe por aquilo que a gente passou. Só que isso é um veneno para o nosso legado, né? Para os nossos filhos. Então, eu separei algumas coisas aqui para trazer para vocês, para a gente começar a olhar de uma maneira diferente. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajudá-los a encontrar o próprio caminho. Muitas vezes a gente quer impor a nossa verdade, impor o nosso caminho para os nossos filhos. E não, isso não é legal. O que a gente precisa fazer? Ajudá-los a encontrar o próprio caminho. Como é que a gente faz isso? Conversando, perguntando. Óbvio, eles não têm a maturidade que nós temos. E como responsável, a gente precisa ajudá-los a entender, adequando a linguagem a deles, descendo na altura deles. Primeira coisa que um pai e uma mãe nunca deve fazer é falar com o seu filho, principalmente quando você está ensinando ele ou quando você está pedindo alguma coisa, dando uma ordem, mas aqui a ordem é no intuito de colaboração, olhando de cima para baixo. Primeira coisa, todo mundo sabe disso, quem não sabe então vai aprender agora. A gente tem que descer da altura do nosso filho e olhar olho no olho para ele, para que ele entenda que ali não é uma imposição. Enfim, é um diálogo, é uma conversa, é uma contribuição. Primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, então pare de falar de cima para baixo com ele e desça na altura dele, para ele entender que ali não é uma imposição. E aí, o que a gente tem que fazer? Ajudá-los a encontrar o caminho deles. E como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, seu filho tá subindo e descendo que nem um louco a escada e teu coração tá quase infartando e você está a ponto de olhar para ele e falar assim, não para com isso, você vai cair, para de correr na escada, pelo amor de Deus, você vai quebrar uma perna, você vai ter que ficar internado, porque mãe é exagerada. Eu sou mãe e eu também sou. Toda mãe é exagerada, tem essa preocupação além, só que ela coloca muita emoção ali. Filho, para que você vai quebrar uma perna, para que você vai quebrar a cabeça. E não, né? O que a gente pode fazer? Filho, vamos lá. O que você pode fazer para a mamãe ficar mais tranquila e deixar você brincar, né? Você tá brincando, tá subindo e descendo a escada. De que maneira que a mamãe pode ficar mais tranquila e você subir a escada com mais segurança? Entende? Por quê? A escada é um lugar perigoso. E você tem que falar a verdade pro seu filho. É um local perigoso. Se você for de qualquer jeito. Mas se você for do jeito adequado, tranquilo, você pode subir e descer a hora que você quiser. E como é que você pode fazer isso? Vamos olhar aqui para a escada, filho. A nossa escada aqui. De que maneira que você pode ir e descer, subir e descer, sem preocupar a mamãe e pra mamãe entender que você tá fazendo do jeito certo. Deixa ele trazer. Ele vai dar 1000 ideias, porque criança é criativa. E aí você vai adequando. Se a criança, porventura, travar, não souber falar de que maneira que ela pode fazer, ajuda ela, fala assim, filho, tá vendo aquela madeirinha ali? Aquilo chama corrimão. Você pode segurar ali para subir e principalmente para descer. Você pode ir engatinhando de 4 e aí até mais legal, porque a brincadeira fica mais divertida, porque você pode imitar um cachorro, você pode imitar um dinossauro. Seja lúdica, entra na brincadeira com a criança. Tenho certeza que ela vai assimilar, porque o meu filho assimilou desse jeito e ele só subia e descia a escada desse jeito. Para descer ele descia de bunda e ele fingia que era um escorregador e para subir ele era o Tiranossauro Rex ou um Velociraptor, qualquer um desses aí. E aí na brincadeira ele subia de 4, ele ia meio que engatinhando e para descer ele descia de bundinha como se fosse um esquibunda lá. Entende? É a maneira como você coloca isso para que ele continue brincando e não leve aquilo como algo tipo, nossa, se eu ficar na escada eu vou cair. E aí desenvolve várias coisas, medo de altura, ou o próprio já começa ali os próprios traumas, sabe? Então, não vamos botar crença no nosso filho nem na nossa filha, tá bom? Outra coisa, jamais coloque seus medos nos seus filhos. O medo é seu, né? Não precisa espalhar o medo para todo mundo, não, né? Ajude ele a encontrar o caminho dele, sem julgamento e sem impor os seus medos. Um exemplo, filho, se você não comer, você vai parar no hospital, você vai ter que tomar injeção, vai ficar internado. Nossa,
eu não sei o que vai acontecer com você, o médico vai fazer isso, enfim, tantas outras coisas, né? E o inverso também é proporcional. Para de comer, senão você vai ficar uma baleia, você vai virar uma orca, você vai ficar gordo, gorda. Para com isso, não sei onde você vai parar. Os dois modos são terríveis, porque você está colocando o seu medo ali, seu medo do seu filho engordar demais ou que o seu filho fique desnutrido. Isso é quem é seu medo. E aí você tem que ensinar o seu filho o seguinte: filho, se você não comer, o que pode acontecer com você? Deixa ele trazer. Ajuda ele a pensar, sabe? A gente está criando filhos no modo automático e aí eles estão crescendo adultos despreparados para a vida. Então, quando a gente começa a ajudar os nossos filhos a parar para refletir, a parar para pensar, a gente está criando adultos muito mais assertivos, seres humanos muito mais assertivos e principalmente mais inteligentes emocionalmente. Então, quando eu olho para o meu filho e falo assim: filho, você não quer comer? O que pode acontecer com você se você continuar não se alimentando? Aí ele fala para mim: ah, mãe, eu acho que eu não vou querer mais brincar, porque eu vou estar fraco, né? Então, o que mais que pode acontecer? Ah, mãe, eu acho que eu posso ficar doente, né? Porque aí eu não tô recebendo os nutrientes. Olha que legal, entende? Ele tem esse discernimento. E agora que a gente tá em quarentena aqui, ele tá comendo mais que lima nova. E outro dia, a gente tava brincando sobre isso. Ele tava falando: nossa, mãe, eu tô comendo tudo, eu tô com muita fome, eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu fiz assim: legal, filho, você tá comendo tudo, tá com muita fome. O que você pode fazer para compensar isso? Tô fazendo funcional e como estamos em quarentena, eu tô recebendo os treinos via WhatsApp. Agora também eu assinei uma plataforma aqui para eu diversificar e fazer as minhas coisas. E aí ele fala assim: a gente pode malhar. Que legal, filho, por quê? Quando a gente malha, o que acontece? Ele fala assim: ah, mãe, eu fico mais forte, eu fico mais sarado e eu mantenho o meu peso. Nada como exemplo, né? E aí, é disso que ele tá fazendo. Ele vem comigo todo dia à noite e fala assim: aí, mãe, tá na hora de malhar? E ele faz as flexãozinhas dele, ele brinca, pula aqui comigo nos hits que eu tô fazendo aqui, entende? Então, os filhos aprendem pelo exemplo. Então, para de colocar o seu medo nele ali e deixa que ele encontre o caminho dele. Com certeza ele vai ser adulto mais saudável emocionalmente. Ele vai ser um adulto que vai ter as opiniões. Entende o que eu quero te dizer? E não ficar embutindo ali os nossos medos toda hora. E você pode também fazer o quê? Combinado. Lembra daquele ditado: combinado não sai caro? Faça combinados com seus filhos. Nada do que um belo combinado. Entende? Para de barganhar. Se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Ou se você fizer isso, eu te dou aquilo. Para com isso, porque barganha, a criança cresce e vai levar essa barganha para a vida, entende? E péssimos adultos seremos, né, com barganhas. Então, faça combinados com o seu filho. Do tipo: filho, vamos lá, agora a gente precisa almoçar. Se você não almoçar, o que a gente pode fazer? Ou se você almoçar, o que a gente pode fazer? Combine com o seu filho. Por exemplo, tô aqui gravando esse vídeo. Estamos em quarentena, meu filho tá lá fora, né? Tô aqui no escritório, meu filho tá lá fora, tem gente reformando, espero que não saia esse barulho no vídeo. Se sair, tudo bem, vida que segue. Mas eu combino com ele, falo: filho, enquanto a porta do meu escritório estiver fechada, é porque eu estou atendendo ou estou fazendo algo que eu não posso ser interrompida. Tudo bem? Tudo bem, mãe. E ele não abre a porta. Quando a porta do escritório está aberta, é sinal que eu não estou fazendo algo tão importante que eu preciso assim de concentração total. Aí ele entra, conversa comigo, me chama, entende? Combinados. Quanto mais combinados a gente fizer, melhor vai ser o nosso dia, mais produtivo vai ser e principalmente eles vão entender quando que é a hora e quando não é a hora. É colocar limites, mas através de combinados, não impor, entende? Fazer eles compreender o que precisa ser feito, beleza? Espero ter ajudado nesse vídeo. Se você tem uma mãe aí que, meu Deus, né, adora pôr uma crença sem querer no seu filho, manda esse vídeo para ela, manda esse vídeo para os pais também, para que a gente possa começar a criar filhos mais assertivos para o mundo e deixar esse planeta um lugar melhor para todos nós, tá certo? Um abraço, a gente se vê no próximo.